estamos hoje nós vamos iniciar uma nova série, a série o Sermão do, Sermão do Monte, ou a Sermão da Montanha. Pode ser Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Eu misturei montanha com monte, quase que eu faço uma heresia aqui. Você sabia que, em geral, as heresias, as pessoas que criam heresias, elas fazem com boa intenção? Elas não fazem com má intenção. Elas fazem a partir de uma revelação verdadeira. Elas fazem a partir de um conhecimento bíblico verdadeiro. O negócio às vezes se torna um pouco complicado, não é? Então, a grande maioria das pessoas que criam uma heresia não fazem porque tem intenção ruim, não, porque tem boa intenção. Então, nós precisamos de ter muito cuidado. Por isso, eu nunca canso de dizer aos irmãos, leiam a Bíblia, medite na palavra, ouça tudo que é falado nesse púlpito, inclusive quando eu falo, e vê se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz é verdadeiro, o que eu estou falando é verdadeiro, você toma para si. Se você ainda não tem entendimento, tenha dúvida, ore a Deus. Se você acha que está completamente contrário à palavra de Deus, então, não tome para si. Os irmãos estão me entendendo? Assim devemos ser, não é? Como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo elogiou os crentes de Bereia porque faziam isso, não é? E assim devemos ser nós também. Eu sou assim, queridos. Eu ouço muitos pregadores, gosto de muitos, posso citar o nome de vários aqui, alguns de Goiânia, outros de fora, outros até de fora do país. E assim, eu procuro ter esse filtro, né? E o filtro principalmente deve ser o filtro da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. O Espírito Santo nos conduz, nos dirige. E assim precisamos. Então, para isso, nós vamos orar uma vez mais em nome de Jesus. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e fazer uma oração sincera a Deus, pedindo a Ele que te ajude a ter esse comportamento e tomar a decisão de realmente ver detalhes e procurar saber as coisas, ouvir com atenção e procurar crer em tudo aquilo que o Espírito Santo está trazendo em nome de Jesus. Pai, nós oramos mais uma vez, dizendo ao Senhor de todo o nosso coração o que a Tua palavra diz e nós cremos e tomamos para nós, que a Tua graça é melhor do que a vida. Que a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Também, ó Deus, tomamos, ó Deus amado, a Tua palavra que diz, Senhor, que a Tua unção nos ensina. E nesta noite, mais uma vez, eu quero te pedir que a unção do Senhor esteja ensinando o Teu povo neste lugar, como a Tua unção tem me ensinado, Senhor. Te agradeço, Deus, de todo o meu coração, e te peço, Deus, te peço graça, te peço misericórdia, te peço sabedoria, te peço direção e orientação em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar esta série de palavra, porque eu vejo que o Sermão do Monte é algo muito precioso, muito especial, que Deus deixou para nós. O Sermão do Monte se encontra principalmente em Mateus, do capítulo 5 ao 7, 5, 6 e 7 de Mateus. Parte dele também está em Lucas, mas ele completo está aqui em Mateus 5, 6 e 7. E parte está em Lucas 6. É claro que se nós fôssemos aqui estudar o Sermão do Monte com muitos detalhes, nós talvez levaremos muito tempo, mas eu quero procurar fazer essa ministração no máximo em 5 palavras. Estou me programando para 4 palavras, mas eu não sei se vou conseguir fazer, porque hoje mesmo, ontem estava tudo pronto, eu passei para a Rose fazer o roteiro, e hoje eu já tive
uma inspiração para trazer alguns detalhes introdutórios muito importantes. Então, não sei nem se nós vamos entrar mesmo no capítulo 5 hoje, né? Mas se entrarmos, vamos entrar também sem desespero. Eu não quero cansar os irmãos de maneira alguma, não quero ser enfadonho, mas também não quero deixar de trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Já fazem vários meses que Deus colocou no meu coração trazer essa ministração. E como nós estávamos ministrando aqui sobre as parábolas de Jesus, e muitos foram os pregadores que trouxeram mensagens tão tremendas, ensinamentos tão profundos, tão fortes para nós, nós esperamos, porque a coerência nos dizia isso, né? Esperar terminar para a gente começar o Sermão do Monte e deixar Deus nos abençoar, Deus nos orientar. Amém, queridos? E à medida da direção, da orientação, inspiração do Espírito Santo, nós vamos trabalhando o Sermão do Monte. Mas, antes do desdobramento propriamente dito aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 5, eu quero lembrar os irmãos e falar aos irmãos, aqueles que não sabem, sobre um contexto ou um pano de fundo que havia antes do Senhor Jesus trazer este sermão aqui, o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Esse contexto, ele é um contexto histórico, é um contexto político e é um contexto religioso. É muito importante a gente saber disso, não é? E às vezes quando nós mencionamos contexto religioso, a gente já tem uma certa resistência. Quando falamos então de contexto político, é uma versão total, mas eu quero dizer para vocês que eu não vou me deter muito a isso. Eu só quero esclarecer aqui ou estabelecer uma base de entendimento para que possamos assim compreender melhor o que vem depois, o Sermão do Monte propriamente dito. Histórica, política e religiosamente, havia uma realidade entre o povo judeu. E uma coisa importante é nós entendermos e sabermos, que talvez alguns não saibam, é que houve um período chamado período interbíblico. Quem nunca ouviu falar disso? Período interbíblico, onde Deus ficou praticamente 400 anos sem falar com o seu povo, com o povo judeu, com o povo de Israel. Foram 400 anos de silêncio. Deus não falou por profeta. Nesses 400 anos, Deus não falou por revelação. Nesses 400 anos, Deus não trouxe uma doutrina. Deus não trouxe um ensinamento. Nesses 400 anos, Deus não trouxe uma lei. 400 anos. E exatamente no final desses 400 anos de silêncio, de Deus calado, é que vem Jesus com o Sermão do Monte. Saber disso é importante para nós, é fundamental para nós sabermos disso, meus queridos. E quando Jesus vem com o Sermão do Monte, havia então uma realidade. E a realidade do judaísmo era uma realidade muito impressionante. Dentro do judaísmo haviam 4 grupos muito fortes. Diga fariseus. Não, diga forte. Fariseus, saduceus, essênicos e zelotes. Porque você lê isso na Bíblia. Você lê isso na Bíblia e não sabe o que significa, não é? A única coisa que você sabe do fariseu é que o fariseu gostava de orar nas praças, não é? Ou bater no peito, só isso. Isso é muito pouco, não é? Da estrutura do grupo, da divisão do judaísmo. Então tinha um grupo dentro do judaísmo que eram os fariseus. Os fariseus são os que cuidavam de zelar, eles cumpriam a lei de Moisés à risca, mas também eles tinham mais de 600 ensinos e regras estabelecidas pelos escribas, e eles até criam mais e obedeciam mais esses ensinos dos escribas do que propriamente os ensinos da lei.
E eles eram muito radicais, eles eram muito severos na sua tradição. Eles eram cuidadosos, eles eram zelosos. E eles faziam isso com a boa intenção, sabia? Eles faziam isso com toda a boa intenção de estar fazendo para Deus. Mas eles estavam completamente equivocados. Eram os fariseus. E os saduceus? Os saduceus já eram um outro grupo que não cria como criam os fariseus. Já era um grupo mais liberal, era um grupo que não acreditava em anjos, não acreditava na ressurreição dos mortos. Esse grupo era um grupo que vivia uma vida diferente, porque não cria em milagres, não cria, nem na existência da alma eles criam. Mas fazia parte do judaísmo também. Olha só a confusão que havia ali, não é? E a nossa fé tem como base o judaísmo e o cristianismo. Nós temos sim um histórico de judaísmo e cristianismo na nossa vida e na nossa fé. E entender isso é importante, meus queridos. É super importante entendermos isso. Fariseus, saduceus e os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo que vivia isolados, separados da sociedade. Esse grupo entendia que quanto mais longe da sociedade, das pessoas, mais santo podia ser. Que a melhor maneira para ter uma vida piedosa, santa, que agradasse a Deus, era se separar da sociedade. Então os essênios eram separados da sociedade. Viviam mais isoladamente, não é? E através da ideia deles, começou-se também ter, daí os monges, os monastérios, não é? Começaram a existir, os mosteiros começaram a existir, para isso, para a pessoa ficar trancafiada lá, não é? Naquele lugar, porque ali ela estaria agradando a Deus, porque estava separando-se das pessoas. Ora, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, mas Jesus disse que não oraria para sermos tirados do mundo, de maneira alguma. Então são pessoas bem intencionadas, mas pessoas equivocadas. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras sagradas. Dos essênios sai também a ideia da São Francisco de Assis, por exemplo, que foi um homem muito bem intencionado. E eu creio que São Francisco de Assis foi um homem de Deus, não é? Mas ele entendeu o quê? Que a maneira de agradar a Deus e ter salvação era ser pobre financeiramente, não é? Então vendia tudo, ficava sem nada, e com isso criou-se até uma ordem franciscana. E até hoje existe os monges, os frei franciscanos, com essa ideia que vem lá dos essênios. Começou-se dali. Há um equívoco em tudo isso, em todos esses detalhes que estamos falando. Agora, eu pergunto a vocês, eu falei dos zelotes? Não falei dos zelotes? Tadinho, né? Quem eram os zelotes? Zelotes já eram um grupo diferente dos demais. Eram os ativistas mais radicais que existiam na época. Eles eram, na época, podíamos ser chamados eles como os terroristas de hoje, né? Porque eles tinham na veia o desejo da conquista e tinham a crença que eles conquistariam o reino, que o Messias chegaria, estaria com eles para pegar armas e conquistar o reino e livrar Israel do jugo de Roma através de armas e através da violência. É isso que eles criam, era um grupo radical, era um grupo que queria fazer as coisas na força do braço, realizar na força do braço. Aí agora eu faço a pergunta para vocês. Vocês já sabem um pouquinho sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios e sobre os zelotes. Em qual desse grupo Jesus encaixou? Hã? Em qual? Pode falar. Em nenhum.
Por quê? Porque embora todos estivessem bem intencionados, todos estavam também equivocados. Equivocados. É importante entendermos também a questão do monte. Por que Jesus falou no monte? Porque os judeus, historicamente, quando eles recebiam uma palavra no monte, eles tinham uma abertura, eles assimilavam melhor. Então Jesus era estratégico também, não é? Jesus muito sábio, muito estratégico. Para Jesus não fazia diferente pregar no monte ou pregar lá embaixo, ou na sinagoga, em qualquer outro lugar. Mas como eles tinham esse entendimento que Deus sempre falou com eles, e realmente Deus falou muito com eles no monte, as leis foram dadas no monte, os profetas recebiam palavras no monte. Então Jesus usou desse expediente para trazer também a eles, para que pudessem receber a palavra assim. E lá no monte, também em um monte, Moisés recebeu as tábuas da lei e trouxe aos judeus. Mas Jesus agora traz uma nova palavra. Jesus traz agora, podemos dizer assim, uma nova lei para suprimir a lei anterior. Nesse período de 400 anos de silêncio, Deus não fala com o povo, e o povo esperava o Messias chegar. E Jesus é o Messias, mas eles não o reconheceram. Você conhece isso na Bíblia. Mas Jesus ali, naquele monte, quando Jesus traz o sermão do monte, Jesus está acabando ali com a maldição da lei, imputando sobre si mesmo a maldição da lei. Jesus agora imputa sobre si mesmo a maldição da lei, que estava sobre o povo, sobre as pessoas. Jesus imputa essa maldição sobre si mesmo. E agora ele toma essa maldição sobre si. E depois Jesus vai para o monte do Calvário, ou monte da caveira, e ali ele sobe uma cruz. E naquele momento agora Jesus traz a justiça de Deus sobre o homem. E Jesus agora imputa a justiça de Deus no homem, no ser humano. Jesus antes, no sermão do monte, ele imputa sobre si o pecado e as maldições da lei. No Calvário, Jesus tira as maldições da lei do homem, imputando no homem a justiça de Deus, porque sobre ele estava imputado a maldição da lei. Amém? Mas o sermão precisa de um pregador. Mas você sabe quem era o pregador. Eu não preciso te perguntar quem foi o pregador do Sermão do Monte. Não é? Foi Jesus. Você sabe que foi Jesus. Não é verdade? Jesus foi o pregador do Sermão do Monte. Mas esse pregador era um pregador que é diferente. Que prega agora um sermão diferente. Aquele povo estava acostumado com um tipo de sermão. Agora chega Jesus com outro tipo de sermão. E alguns falam, olha, ele fala como quem tem autoridade. Outros dizem, quem é esse que fala essas coisas? Ele está parecendo que viveu antes de Abraão? Ele é tão jovem para saber essas coisas e definir essas coisas. Então Jesus era um pregador diferente, não era um pregador comum. Jesus agora, nesse monte, ele é o pregador que traz agora a nova mensagem, que suprime a mensagem antiga. O que é agora? Agora não é um pregador comum, agora é o Emanuel. Agora é o Emanuel. O que é Emanuel, irmãos? O que quer dizer Emanuel? Diga, Deus conosco. Mais forte, Deus conosco. Então agora é Deus conosco, Deus no meio das pessoas, trazendo a mensagem. Agora não é Moisés, agora não é um profeta, agora não é um sacerdote, agora é Deus conosco, é Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Ele agora está entre nós, ele agora está junto com o povo para trazer a mensagem de Deus. A mensagem sua mesmo,
é o verbo. Lembra você de que quando Moisés perguntou a Deus, se perguntarem para mim quem me enviou, o que eu digo? Diga. O que é que ele disse? Hã? Eu sou o que te enviou. Eu sou. Quando chegam no monte para prender Jesus, procurando quem é Jesus, Jesus diz o quê? Eu sou. E quando Jesus diz, eu sou, ele não está simplesmente dizendo, eu sou a pessoa que vocês procuram. Ele quer dizer, eu sou. O que Jesus quis dizer é isso. Antes que vocês existissem, eu já existia. Eu já estava. Eu já existia. E quando Jesus diz, eu sou, o que acontece? Puf! Um monte de gente cai no chão, desmaiados. Sabe por quê? Porque o eu sou manifestou-se ali. Amém? Eu acho isso muito lindo, você não acha? Você não acha isso tremendo, não acha isso poderoso? Então, para nós entrarmos no Sermão do Monte, propriamente dito, saber estas coisas, eu vejo que é muito importante. Porque qualquer pregador se equivoca, qualquer pregador falha. Ou não? Mas Jesus não. Porque ele era o próprio Deus pregando o Sermão do Monte. Por isso o Sermão do Monte tem tanto valor e tanta importância. Capítulos 5, 6 e 7. E Jesus traz coisas tremendas. Agora, é super importante nós entendermos alguma coisa. Que o Sermão do Monte não é feito de regras para ser cumprido. Nós precisamos de graça, precisamos de revelação, precisamos de entendimento. O Sermão do Monte é superior à lei. A lei diz o quê? Se o seu inimigo te der um tapa, faça o quê? Volte. Não, desculpe, não é isso. Estou misturando as coisas. A lei diz o seguinte, olho por olho, dente por dente. Mas não era isso, eu esqueci o que eu queria falar. Me desculpe, irmãos. Mas uma coisa é certa. Jesus trouxe coisas diferentes em relação à questão de relacionamento, coisas diferentes em relação à família, coisas diferentes em relação ao serviço, à adoração, a todas as coisas. Ao estudar o Sermão do Monte, nós vamos percebendo como que Jesus foi diferenciado em tudo isso, porque não era um homem simples pregando, mas era o próprio, eu sou o próprio Deus, não é? Lembrando ainda do contexto que Jesus estava aqui. Você sabe que é importante estudar o contexto para não gerar pretexto, amém? Então nós precisamos estudar o contexto. Você nunca deve pegar a Bíblia, um versículo isolado. É sempre importante você, quando parar em um versículo, ver o que está falando anteriormente, ver o que está falando posteriormente também. Qualquer versículo isolado pode gerar uma heresia. Lembra que eu disse que as heresias nem sempre são feitas e criadas porque as pessoas são mal intencionadas? Não. É porque as pessoas são bem intencionadas, mas são equivocadas. Então é necessário entender isso. E para entender esse contexto também é importante nós vermos aqui que Jesus estava fazendo milagres anteriormente. Que Jesus estava caminhando. Que Jesus havia chamado os discípulos para estar com ele. E Jesus precisava agora ter um momento muito especial para dar aos seus discípulos um seminário muito específico. E a Bíblia diz então que Jesus
estava sendo acompanhado por multidões. Não era por uma multidão, era por multidões. Jesus estava sendo acompanhado por multidões. Nós podemos aqui até pensar que eram várias multidões, e essas multidões eram grupos homogêneos. Talvez, a Bíblia não diz isso. Tinha aqui um grupo de fariseu, ali à parte um grupo de saduceu, ali um grupo de zelotes, ali um grupo de essênios, e talvez um grupo de nada, não é? Um grupo de alguém que não era nenhum nem outro, só de curioso, para ver o que ia acontecer. Mas muitas multidões seguiam Jesus, não era apenas uma multidão. E quantas pessoas tinha em cada grupo desse, a gente não sabe, mas era muita gente. Aí a Bíblia diz que Jesus se afastou, subiu ao monte, que Jesus se afastou, chamou os seus discípulos mais para perto, a multidão ficou um pouco mais afastada, cheia de curiosidade, e Jesus estava aqui falando com os seus discípulos. O alvo de Jesus ali era falar com os seus discípulos, porque Jesus estava começando a sua igreja, estabelecendo a sua igreja. Há estudiosos que dizem que o Sermão do Monte era só para os judeus. Não, Jesus estava falando para os discípulos, onde estava começando a sua igreja. Então o Sermão do Monte é para nós também. Amém? O Sermão do Monte é para a igreja. Mas os judeus também ouviam. Então o Sermão do Monte também era para os judeus. Mas podia ter um grupo, talvez, quem sabe, de gentios, porque Jesus estava fazendo milagres, e todos queriam milagres. E onde tem milagres, as pessoas vão. As pessoas saem correndo atrás. As pessoas às vezes não queriam Jesus. Muitas não queriam Jesus, mas queriam os milagres de Jesus. E Jesus então fala para todas essas pessoas. E o meu desejo, queridos, nesta mensagem, ou nesse estudo do Sermão do Monte, é que nós possamos extrair a essência, a vida do reino, a essência do reino. Jesus está falando do reino. Jesus não está falando do reino terreno que os zelotes estavam querendo conquistar. Jesus não estava falando do reino terreno que os saduceus, que os fariseus estavam esperando o Messias para implantar. Jesus não estava, de maneira alguma, trazendo um reino que fosse um reino conforme os essênios estavam esperando também, que separasse uns dos outros. Não, mas Jesus estava falando do reino dos céus. Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava falando de um reino que ele estava começando ali naquele momento. Por isso nós desejamos, esse é o meu clamor, esta é a minha oração, queridos, que a essência possa saltar aos nossos olhos, cair no nosso coração, descer ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 5 de Mateus. Deixe a sua Bíblia aberta. Jesus fala 9 bem-aventuranças. Bem-aventurado significa muito feliz. Muito feliz. Ser bem-aventurado é ser muito feliz. E se você for entender, estudar aqui, no contexto natural, Jesus parece que estava maluco. Como pode ser feliz uma pessoa que está passando por esse processo? De 9 coisas aqui. São 9 bem-aventuranças. Mas é que nós precisamos de receber isso no nosso coração, com graça e revelação. Não vamos receber simplesmente com a nossa mente natural de entender as coisas, que não vamos chegar. Precisamos entender no contexto bíblico, saber o que Jesus estava falando. Por isso precisamos do Espírito Santo. Por isso precisamos ter cuidado, precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus.
Eu não sei se é uma coincidência ou se é um projeto de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, são 9 os dons do Espírito. Em Gálatas 5, 9 partes o fruto do Espírito Santo. E em Mateus 5, Jesus fala das 9 bem-aventuranças. Uma coisa que eu não sou é místico. E evito o máximo misticismo. Mas eu acho muito interessante essas coincidências. E podemos pensar que aqui, eu não tenho nenhuma revelação disso. Não li nada sobre isso. Não ouvi ninguém falar sobre isso. Mas são 3 coisas primordiais na vida do cristão. Entender as bem-aventuranças, ter dom do Espírito e ter o fruto do Espírito Santo. Um cristão sem o fruto, um cristão sem o dom do Espírito, um cristão sem entender as bem-aventuranças é um cristão infeliz, infrutífero, improdutivo, fora do propósito de Deus. Vai para o céu, amém, glória a Deus. Mas não cumpre o propósito de Deus na sua vida. E Deus quer mais do que levar-nos ao céu. Sim ou não, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então vamos ao primeiro versículo, que está escrito: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo... Você pode imaginar esse cenário? Jesus sobe um pouquinho mais alto, não deve ser um monte muito alto, senta, talvez em cima de uma pedra, não é? Jesus senta e os discípulos sentam também em volta dele, não é? Tudo isso tem significado, sabia? Porque assim, para os judeus, quando alguém ensinava sentado, ensinava uma coisa mais pessoal, não impessoal. Quando ensinava de pé, ensinava uma coisa impessoal. Entende isso? Então Jesus estava sentado. Isso faz parte da história, não é? Então esse cenário, Jesus, os discípulos mais próximos dele e as multidões em volta, loucas para saber o que Jesus ia falar agora, para ver o que eles iam concordar, o que eles iam falar, o que eles iam agora retalhar, o que eles iam fazer. Mas Jesus estava ali. Vamos para o versículo 3, onde ele começa então, propriamente as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, outra versão diz pobres no lugar de humildes, ok? Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há duas palavras no grego, no Novo Testamento, que aponta para pobres. Talvez entender aqui, ler como pobres, é melhor para entendermos o que Jesus está ensinando aqui, do que humilde, não é? Porque com o passar do tempo, o significado das palavras vão mudando. E havia 2 palavras, uma palavra no grego apontava para aquele pobre, que era o pobre que não tinha nada, aquele pobre que não tinha o que comer, aquele pobre que dependia dos outros. Mas havia uma outra palavra, pobre, que era para aqueles que tinham o seu sustento, mas também eram pobres, não é? Também eram pobres. Jesus fala, olha, bem-aventurado os pobres. E esse que Jesus está falando aqui, Jesus está falando desse pobre, o vocábulo aplicado aqui é o pobre que não tem nada. É o pobre dependente, é o pobre necessitado. Mas Jesus não está falando de pobreza material. Jesus não está falando de humildade material. Jesus não está falando de pobreza financeira. Não. E nós não estamos aqui também para estudar a questão do pobre e do rico financeiramente. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado o pobre de quê? De espírito. Não o pobre financeiramente, o pobre de espírito. E quem é o pobre de espírito, irmãos? O pobre de espírito aqui, usando o vocábulo pobre,
para daquela pessoa que não tem nada, não tem a que se apegar, não é? Ela só tem que depender da bênção dos outros. Jesus está dizendo que pobre de espírito é aquele que entende que sem Deus não é nada, não pode fazer nada. É por isso que Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Porque ele tem segurança, ele não tem tanta necessidade, ele não tem que estar buscando. Mas aquele que é pobre está sempre buscando. Jesus está dizendo aqui que esse pobre, que não é o pobre material e financeiro, que essa humildade não é uma humildade material, mas é ter a consciência que não tem nada sem Deus, que ele precisa de Deus em todas as coisas, que não adianta ter orgulho, que não adianta ter vaidade, que ele precisa depender de Deus, que não pode viver por si mesmo, que ele é dependente, ele não pode viver por si mesmo, ele é dependente de Deus. Enquanto aquele fariseu bateu no peito e dizia, não é, coisas, o publicano dizia: Senhor, tem misericórdia desse miserável homem que sou. Olha, queridos, Isaías entendeu isso quando ele diz: ai de mim, que habito no meio de um povo miserável. Ai de mim, que sou pecador, que habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo perverso. Ai de mim. Isaías estava nesse momento se enquadrando nesse contexto de ser pobre de espírito. Na verdade, o que nós precisamos entender é o seguinte: que pobre é aquele que está vazio, é aquele que se esvazia. Até ele foi cheio, mas ele chegou a um ponto que ele entendeu: eu tenho que me esvaziar, porque Deus só enche um lugar que está vazio. Se está ocupado, Deus não enche. Se está ocupado, Deus não entra. Isso é ser pobre. Então é feliz por quê? É feliz porque depende de Deus. É feliz porque tem relacionamento com Deus. É feliz porque tem intimidade com Deus. É feliz porque não tem outra alternativa a não ser Deus. E ele entendeu isso e ele não quer outra alternativa. Ele quer mesmo é Deus. Esse é o pobre, esse é o humilde de espírito. E esse é feliz. Ele é feliz, porque ele é dependente de Deus. Ele não vive por si mesmo, mas ele quer viver por Deus e para Deus. E Jesus disse: muito felizes são os pobres de espírito. E ele termina dizendo: porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. E nós não vamos questionar aqui, esse reino dos céus é um milênio, não é? Esse reino dos céus é só quando formos para a glória. Não, o importante, queridos, é entendermos que o reino de Deus começou. Que o reino de Deus virá, mas ele já veio também. Que o reino de Deus já está estabelecido. Em Lucas 17, 21, Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus é uma realidade, ele existe. O reino de Deus está vindo sobre nós, o reino de Deus virá sobre nós. Legal nós entendermos isso. Mas isso é para os humildes, os pobres de espírito, os dependentes de Deus. Os dependentes de Deus. Versículo 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus não está falando que é muito feliz daqueles que choram porque têm alguns problemas na sua vida. Jesus não está falando que é muito feliz daquele que chora porque alguém querido morreu. Não é isso. Jesus não era louco. Jesus não está falando que é muito feliz aquele que chora porque foi traído, porque teve uma decepção na vida, porque perdeu algo importante na sua vida. Não.
Jesus não está falando sobre isso. Jesus está dizendo, queridos, que este choro é um choro estritamente espiritual e não tem nada a ver com a nossa vida natural. E novamente eu cito Isaías. Isaías entendeu isso. Isaías então foi chorar diante de Deus. Ai de mim, o que será de mim, Senhor? Que sou pecador e habito no meio de um povo pecador também. É esse choro que estabelece que a pessoa é feliz. A pessoa é feliz quando tem esse choro. Reconhece que é pecadora, que é miserável, que não é melhor do que ninguém, e que precisa de Deus, e que precisa do perdão, da misericórdia de Deus, e que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, que envolve a sua vida, que dá a ela o direito de ser filho de Deus, que não é obra sua, não é porque ela é boa, não é porque faz coisas que ela é salva, mas tudo é obra da graça de Deus, segundo Efésios capítulo 2. Os que choram assim são muito felizes, porque não se exaltam, porque não têm orgulho do que faz. Essa palavra orgulho é outra palavra que perdeu muito sentido no nosso meio. Nós mesmos falamos, tem orgulho de você, né? Tem orgulho disso, tem orgulho daquilo. Mas eu entendo quando alguém fala assim, está falando de se alegrar. Mas no início a palavra orgulho significava obra da carne. Algo terrível. Mas são bem-aventurados, são muito felizes aqueles que entendem essa questão de chorar, de chorar, de chorar, como Isaías. Aí ele disse, esses serão o quê? Consolados, aleluia. Quantos aqui já tiveram essa experiência com Deus? De entrar para o seu lugar de oração, ficar sozinho com Deus. E você chorar. Você não chorar pela morte da bezerra, não é isso, né? Não é chorar pelos seus problemas, pelo seu sofrimento, mas chorar porque reconhece que precisa de Deus. Reconhece que se Deus não agir na sua família, não vai adiantar, você não vai conseguir. Reconhece que se Deus não trabalhar nas suas finanças, você sozinho não vai resolver. Se Deus não trabalhar na sua vida em qualquer área, você sozinho não vai vencer. Não sei se você já teve esse privilégio, essa oportunidade de chegar diante de Deus assim, arrebentado por causa disso, e às vezes acusado pelo diabo, a própria consciência não aceita que a vida seja daquela forma, mas você vai para a presença de Deus, e você ajoelha, e você ora, e você chora, e você confessa a Deus as suas mazelas, as suas misérias, e fala, Senhor, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada, e você chora, e você sai dali depois, renovado, consolado, não é? É como você chega em casa cansado, suado, nessa temperatura exaustiva que estamos vivendo, cansado, suado, e você entra debaixo de uma ducha, começa a respirar de outra forma. Agora há umidade, agora há uma água que está lavando o meu corpo, está refrescando o meu corpo. Mas quando você está lá no quarto e levanta da oração, você levanta, aqui há uma água que lava a minha alma, que refrigera o meu espírito, e você sai revigorado, como fisicamente você sai revigorado do chuveiro, você sai muito mais revigorado da presença de Deus. Amém ou não? A angústia, a tristeza, o sofrimento, a dor, vai para a presença de Deus, chore na presença de Deus. Pastor, eu não consigo chorar. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou tão seco que não consigo chorar. Faça alguma coisa para que eu chore, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai gerar um choro em você. E você vai ser curado, restaurado. Bem-aventurado os que choram. Amém? Porque serão... Os que choram serão
consolados, não é? Os humildes de espírito, ou pobres de espírito, a eles pertence o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Percebe, queridos, que não é por força e nem por violência, não é? Como está em Zacarias, Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bem-aventurados os mansos. Outra versão nesse caso diz humildes. Manso. O que é manso, meus irmãos? É alguém mole? É alguém fraco? Não. Mansidão e fraqueza não é a mesma coisa. Também braveza e força não é a mesma coisa. Não. Mas bem-aventurados os mansos ou humildes, sabe, queridos? Porque tem a força do Espírito Santo, depende do Espírito Santo. Toma a decisão de agora não fazer mais, deixar, não, tá bom, você falou isso. Ficar calado, amém? E não responder à altura. Ou você é daquele tipo, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair depois. Quem é desse tipo? Não levanta a mão. Deus vai ficar triste. Falou para mim uma, leva duas. Porque assim minha mãe me ensinou. E lá em casa é assim. Vem comida, eu já estou com a pamonha pronta. Pois é, então você não é bem-aventurado. Você não é muito feliz. Você é um infeliz. E põe os outros infelizes também. Mas bem-aventurados os mansos. Sabe quem são os mansos? Sabe o que a palavra manso quer dizer? Amansado, aquele que foi amansado, domesticado. É aquele que foi domesticado. O Espírito Santo está querendo nos domesticar todo o tempo, e às vezes nós somos iguais àqueles cavalos bravos. Não permitimos colocar freio. Mas é necessário que o Espírito Santo coloque freio em nós e nos amanse. Deus quer que você seja bem domesticado. Amém? Fica manso, seja manso. Eu sei que temos diferenças de temperamentos, queridos. Mas o temperamento explosivo, sanguíneo, o colérico, ele também aprende, ele também é amansado, né? Também aprende, né? Da mesma forma, o fleumático, o melancólico, também é carnal, não é? Também tem suas estupidez. Agora, estamos falando das coisas do Espírito que nós precisamos. Deixe-se domar. Amém, queridos? Sabe por quê? Aqui diz, porque os mansos herdarão a terra. Você não está acompanhando na Bíblia, irmão? Não trouxe Bíblia? Os mansos herdarão a terra. Os judeus esperavam um Messias que viesse levantar um exército, levantar um reino terreno. Muitos deles esperavam na força do braço, das armas, para estabelecer um reino unicamente natural e terreno. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Estão equivocados, o meu reino não é deste mundo. Por isso ele disse que nós devemos, para entrarmos no reino dele, termos o reino dele, estarmos no reino dele, ele disse que devemos aprender com ele que é manso. Amém?
manso e humilde, manso e humilde, manso e humilde, manso e humilde. Jesus é manso e humilde. E não adianta a gente ficar brabo. Não resolvem as coisas, não é verdade, queridos? Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, de justiça, porque eles serão fartos. O que é, meus irmãos, sede e fome de justiça? Não tenho como continuar, preciso parar aqui. Já foram quase 50 minutos. E eu vou parar. Os irmãos não fiquem com raiva de mim, nem bravo comigo. Tá bom? Eu vou parar. Tá? Porque eu tenho pedido a todos os pregadores, não deixe passar de 40 minutos. E eu já estou aqui no meu cronômetro em 47 minutos. Então eu já passei daquilo que eu peço a eles. Não é? Ok, queridos? Eu aprendi uma coisa que com o Wagner. Wagner não deve lembrar, mas eu já falei isso aqui, falo de novo. A gente até pode comer um boi, mas não adianta querer comer o boi de uma vez, né? Vamos comer esse boi, mastigar bem, devagarinho, tá bom? Um dia tem picanha, outro dia tem costela, não é verdade? Tem dia que tem músculo, há momento que vai ter nervo, né? Tem hora que derrete na boca, tem hora que dói as mandíbulas, mas vamos avançando em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode ficar de pé nesta hora, em nome de Jesus?